Oi pessoal, Luísa Camilo falando, e hoje eu vou fazer com vocês a capa daquele miolo que a gente preparou no outro vídeo que eu já publiquei também. Então, lembrando, ia ficar um vídeo muito longo, então eu resolvi dividir em duas etapas, tá bom? Essa etapa é mais prática e mais rápida do que a primeira. Como vocês devem ter visto, se viram o primeiro vídeo, eu preparei 2 miolos, porque um caderno é para mim e o outro é para minha mãe, de presente. Então, eu preparei o miolo direitinho, finalizei, e agora eu vou ensinar a colocar a capa, fazer a capa de tecido e colocar a capa na sequência do vídeo, tá bom? Mas o resultado é esse daqui, ó. Ó, por dentro. Busquei uma capa simples de se fazer, para eu conseguir ter um bom resultado também, porque é a primeira vez que eu faço, e para ensinar algo que seja possível para quem não tem experiência também, né? Porque tem vários cadernos muito mais elaborados que isso, realmente. Mas esse aqui eu já achei bem legal, tá? Então, isso é um caderno artesanal, pode virar um grimório, né? Aí você escolhe um tecido legal, compra as cantoneiras, faz o seu marcador de página, ou compra um bem legal, porque dá uma valorizada no caderno também. Mas é isso, gente. Na sequência tem o passo a passo todinho bem detalhado, tá? Se você já gostou, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever, tá bom? E assista inteiro o vídeo, né? Vocês vão ver que tem vários macetes pra coisa ir dando certo. Eu vi bastante coisa por aí e fui pescando os melhores conselhos que eu encontrei, tá bom? Então é isso, gente. Até mais. Voltei, gente. Eu vou ensinar agora a fazer o esqueleto da capa. E pra isso a gente vai usar papel Paraná. É o mais indicado, né? Mas tem gente que faz com papelão mesmo. Só corta no tamanho que precisa e faz com papelão. Eu quis fazer com papel Paraná mesmo. Fui numa papelaria próxima de casa e tinha. Achei fácil. Então, se você encontrar fácil, faz com ele. Se não, você faz com papelão. Mas ele é mais específico para isso. É como se fosse um... Nossa, parece um papelão, só que é menos espesso. E é mais grosso que uma cartolina. Então, ele, assim, na encadernação, acho que ele é o principal usado para isso. Então, eu comprei uma folha na papelaria, dessas de bairro mesmo. Era uma folha, assim, de 1 metro por 1,20. Então, você corta do tamanho que você precisar e pode usar muito ainda. Mas também tem como comprar, às vezes pela internet, um tamanho mais específico. Por exemplo, tamanho A3, tamanho A4, A2, né? Enfim. Mas eu comprei essa grandona mesmo e cortei do jeito que eu precisava. Qual foi a base que eu usei pra cortar? Peguei o meu miolo e medi pra conseguir fazer isso. E aí eu pensei o seguinte, vou deixar uma sobrinha, certo? Uma sobrinha, não desse lado, não deixa a sobra desse lado. Encaixa e deixe a tal da sobrinha em cima, embaixo e desse lado aqui, que é o que vai abrir, tá? Pra não deixar expostas suas folhas depois, né? Pra ficar legal. Então, ó, vamos ver se vocês conseguem ver. Ó a sobrinha que eu deixei. Ó, viu, ó? Tem uns 4 milímetros de sobra aqui, tá? Nessa lateral. Agora, aqui em cima e do outro lado, eu pus bem pouquinho, deixei 2 milímetros de sobra, tá? Ó, não sei se dá pra ver direito, ó. Tá bom? Deixei 2 milímetros de cada lado e 4 milímetros aqui. Aqui eu não deixei sobra nenhuma, aqui eu deixei bem certinho com o miolo, tá? E aí, eu não vou passar uma medida pra vocês, porque vai depender do tamanho do miolo de vocês, tá? Mas tenham isso em mente, deixem uma sobrinha.
tá? Dependendo do material que você for usar, você pode deixar mais ou menos sobra. Como eu vou fazer com tecido, eu vi que o interessante é esse tamanho pra mim, tá bom? Então, você separa duas dessa, corta duas nesse tamanho, tá? Descascou um pouquinho aqui, não tem problema. Vai cobrir, né? Vai ficar direitinho ainda. Separou duas desse tamanho e separa uma pra lombada, tá? Acho que o meu estilete não tava muito afiado, então ele, na hora que eu fui passando, ele foi dando uma picotada na lateral. Mas assim, eu acho que não vai interferir em nada. Eu deixo esse lado pra dentro do caderno, esse lado que tá mais picotadinho, acho que não interfere. E eu uso de base essa parte aqui, a lombada do miolo, tá bom? Sempre pensando no seguinte: se você fez a capa com uma sobrinha pro lado de cá e uma sobrinha pro lado de lá, faça essa parte também com a mesma medida de sobrinha pros dois lados, tá? Porque aí vai ficar tudo do mesmo tamanho, vai ficar tudo alinhadinho. Então, faz bem certinho desse tamanho, ó, bem do tamanho da lombada do seu miolo. Ó. E separa também. Agora, eu deixo um pouco esse miolo de lado. E vou colar as capas, né? O papel, né? Pra montar o esqueletinho, numa outra folha de papel, que vai me servir de base. Então, aqui eu tô com uma folha de papel, com uma gramatura maior do que as folhas que eu usei, por exemplo, pro miolo. As do miolo, se não me engano, tem 80 gramas. Essa aqui tem 180 gramas. Não é mega necessário que seja uma folha mais espessa, mas eu achei que seria interessante, que daria mais alguma resistência para essa capa, tá bom? Mas se você tem só o papel sulfite, ou o mesmo tipo de papel que você fez o miolo, não tem problema, usa ele também. Que o pessoal que eu vejo fazendo fez assim, e não teve problema nenhum. Então, vamos colar, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou passar cola de forma generosa, tá? Tá acabando já essa daqui, por isso essa dificuldade pra sair. Ó. Pego meu pincel. Ah, gente, eu vou explicar ainda sobre o tecido, como que eu preparei o tecido, né? Já devia ter falado, mas não, vamos passar pra cá, porque quando vocês forem fazer, vocês vão ter visto o vídeo inteiro, então vai ter dado tempo de você ver a forma com que eu preparei o tecido, que eu escolhi o tecido. Ui, perdão. Então, daqui a pouco eu explico, prometo. Então, você vai passar cola nessa parte todinha. Pode pôr embaixo um papel pra não sujar sua bancada, mas como essa coisa roxa aqui serve pra isso, volta e meia eu dou uma limpadinha nela. Depois eu limpo de novo e tiro essas casquinhas de cola que vão ficar. Não deixa muito acúmulo de cola. Espalha bem. Devia ter colocado num pote, né? Pra vocês não ficarem tendo que ver eu lutando com o pote pra descer a cola. Ó. Aqui é mais ou menos o tamanho, né, do papel que eu cortei. Ai, gente, eu não sei mexer com um pouquinho espaço assim. Fica esbarrando toda hora. Aí, eu pego e vou fazer o quê? Vou colar bem certinho aqui, ponta com ponta. Deixa eu até ficar de pé. Por quê? Porque isso vai aproveitar e vai me dar uma noção de que eu tô colando certo e retinho, uma alinhadinha com a outra, né? Então, ó, alinhei aqui em cima e alinhei aqui na lateral, tá bom? Ó. Tá bom? Faz assim. Ó.
Agora, o que que eu faço? Passo a cola mais pra cá. Ó, aqui... A instrução, nesse caso, como é tecido, não precisa ser muito distante uma parte da outra. Geralmente, quando vão fazer papietagem ou utilizar uma capa um pouco mais grossa, né? Uma forma de deixar a capa um pouco mais grosseira, aqui pedem meio centímetro, né? 5 milímetros. Mas não é o caso. Aí, o rapaz fala algo sobre a espessura do próprio papel Paraná. Ó. Então, eu vou dar isso aqui de... Isso quer dizer o quê? Mais ou menos a espessura dele assim, né, ó. Se eu fosse usar isso aqui de medida. Tô usando um pouquinho mais, tá? Como base. Ligeiramente mais. Não sei, fico com medo de ficar muito rente. Usei só... Não chega a ser o dobro do papel. Um pouco menos que o dobro do papel de espessura. Talvez uns 2 milímetros, 3 milímetros, por aí. Agora, cola no restante. E vem com o papel Paraná, bem alinhadinho aqui com essa parte de cima, pra garantir que vai ficar bem retinho. E dá um espaço igual ao que você deu aqui do lado. Agora eu tô vendo que grudou um monte de pelo de gato. Tudo que tem nessa casa tem muito pelo de gato, né? Faz parte. E aqui tá certinho. Aqui também, tá bem alinhadinho. Tá bom? Então, é isso. Gente, eu gosto de garantias. Fico preocupada de ficar frágil. Então, eu vou fazer mais uma coisa. Tem gente que faz isso e tem gente que não faz, tá? Que é reforçar com uma fita. Eu comprei a fita crepe, que foi inclusive a que eu usei pra fazer o miolo do caderno. Mas depois eu vi que o cara tinha comprado uma fita de... Parecia fita crepe, só que marrom. Cor de papel pardo, né? Parece que é pra empacotar, fechar a caixa, né? Não é exatamente a fita crepe. Então, não sei se aquela fita tem mais cola, né? Se ela é mais forte. Então, na dúvida, eu usei essa fita crepe passando cola também, tá? Eu não vou confiar só no poder colante da fita. Então, eu vou passar cola aqui, ó, nesse pedaço aqui assim. Vou mostrar pra vocês. Porque eu vou dar só uma reforçadinha nisso daqui. Aí, eu venho com um pedaço de fita. Peraí. E cola ela mais ou menos aqui no meio, ó. Depois eu corto esse tamanho que ficou a mais. Aí, eu vou do outro lado. E faço a mesma coisa. Passando essa agora por cima dessa primeira fita. Pra dar uma reforçada, né? Pronto.
Agora, gente, você pode esperar isso secar. Espera secar um pouco. E se quiser pôr alguma coisa pesada em cima, pode ser uma boa. Porque toda a umidade que essa cola trouxe para esses papéis pode fazer com que ele seque... Desculpa. Pode fazer com que ele seque um pouco envergado. Então, a gente não quer isso, né? Ai, gente, fiz ligeiramente torto. Ó, gente, cortei aquelas laterais. A única coisa que eu fiz foi usar uma régua e passar o estilete no excesso de papel, tá? Tinha sobra de papel só aqui embaixo e na lateral, tá bom, ó? Então, ficou assim. Aqui você vai ver que tá um pouco gasto o papel, porque na hora que eu fui passar o estilete, eu percebi que eu não pus tão certinho a folha, né? Tava com um desnivelzinho. Então, eu só tirei o papelão e pus de volta. Passei um pouco mais de cola e pus de volta. E aí, onde desgrudou, ficou um pouco falhadinho. E aí, eu pus pro lado de dentro, pra não correr o risco de deformar a parte de fora da capa. Mas eu acho que não, porque não tem nem muito desnível aqui nessa marca. Enfim, aí eu coloquei isso aqui de novo, né? Essas manchas não tem problema, porque tudo vai ser coberto, tá bom? Aí, essa parte fica assim. Não tá seco ainda. O que que eu vou fazer? Tirei o excesso de cola, né? Dei uma limpadinha no que vazou de cola, pra poder pôr alguns livros em cima, pra isso secar e ficar bem retinho. Porque, como eu falei, a umidade vai fazer com que ele seque um pouco retraído. Então, ele vai ter uma tendência a fazer algumas curvaturas. Então, é só colocar alguma coisa pesada em cima enquanto seca. No caso que eu tenho aqui, são alguns tarôs, algumas coisas desse tipo. Então, vamos colocar. Vocês podem pôr qualquer coisa. Que hoje em dia ninguém mais tem lista telefônica, né? Antigamente, para essas coisas, era perfeito. Ó. Tá bom? Vai servir. É só pra fazer um pouco de peso, tá bom? E aí, dá, assim, espera um pouco, uma meia hora, 1 hora, e vê se já tá seco. E aí, a gente continua, tá bom? Já volto. Pronto, gente, já secou, tirei os livros de cima. É importante colocar alguma coisa pesada em cima pra isso não envergar mesmo, tá, gente? Não deixe de fazer isso. E aí, está aqui pronto. Tem aqui suas falhas, suas manchas, mas não tem problema, a gente vai cobrir tudo isso. Corta o mais retinho que você puder, tenta não deixar tantas rebarbas, mas se ficar uma coisa ou outra, também não tem problema, né? Que a gente vai tampar. Agora, eu gostaria de fazer uma observação. Eu vou fazer a capa com tecido. Ó, vou explicar essa questão do tecido. Mas antes eu vou explicar outra coisa. Eu fiz uma primeira tentativa com papietagem, tá? Eu montei um esqueleto igual esse daqui, só que aí eu fiz papietagem nele. Então, eu coloquei bastante... cortei pedacinhos de papel, que aí eu pincelava cola misturada com água e ia grudando um sobre o outro pra dar esse ar rústico. E aí, eu fiz umas 3 camadas disso, por dentro e por fora. E depois eu pintei com uma tinta acrílica. E eu ia pintar também, botar um detalhe dourado, né? Com uma esponjinha, fazer assim, pra ficar com alguns pontos dourados. E depois ia envernizar. Só que assim, gente, olha isso. Isso é uma coisa que ninguém que fez um caderno desses com papietagem fala. Não sei se eles não falam, porque não aconteceu logo de cara e eles nem perceberam. Ou perceberam isso, só não falaram porque queriam simplesmente pôr o conteúdo e pronto. Ou se com o tempo isso ia acabar acontecendo de qualquer forma. Ou, mais uma opção, se realmente eles tinham alguma técnica para que isso não acontecesse. Mas ninguém falou nada sobre essa lombada aqui quebrar. A tinta acrílica, e imagino que a tinta PVA funcione da mesma forma, vai quebrar nessa parte que dobra.
E eu não sei como que eu não pensei nisso antes, que era óbvio que ia acontecer. E aí, ó, por dentro também. Aí eu pensei, gente, não vou nem terminar. Não dá pra fazer assim. O visual fica mó legal, né? Eu fiz isso, uma moldura com o papel Paraná também, e grudei. E fui cobrindo com o papel umedecido na cola, diluída com água, né? E achei que ficou mó legal. Só que isso aqui não dá, sem condições de fazer um caderno que tão rápido já vai ficar todo rachado. Por isso, eu resolvi fazer com tecido. Porque era um jeito prático também e que ia ficar bonito. E o tecido, ele não vai rachar, não vai quebrar nessa lombada. Entendeu? Então, o que que eu fiz, gente? Eu peguei, fui numa lojinha, tipo loja de armarinhos. Escolhi 2 retalhos de tecido. Vocês podem ver que todas essas lojas têm uma parte de retalhos. Como esse é um caderno pequeno, não tem problema, pode ser um retalho, porque vai caber, né? Então, assim, eu peguei, escolhi 2 retalhos, porque, como vocês sabem, eu preparei 2 miolos, um pra mim e um pra dar de presente. Então, vou fazer o primeiro com esse marrom, ó. Ele tem um arzinho rústico, assim, né? Nesse momento, gente, vocês poderiam escolher um tecido de qualquer tipo ou couro, né? Mas, no caso, peguei esse, que é um tecido que vai dar uma flexibilidade pra capa, que não vai acontecer aquilo que eu tava achando ruim, que aconteceu com a capa de papetagem. E vai ter uma durabilidade maior. E não queria usar couro, porque o couro é de origem animal, não queria usar couro, simplesmente. E o corino, ele tem uma validade curta, né? Ele começa a descascar. Não tem como evitar isso, ele sempre vai descascar em algum momento. Então, eu peguei um tecido normal, custou R$ 7,90 esse retalhozinho, que, se não me engano, tem 30 de altura daqui até aqui, né? 30 centímetros, e daqui até aqui a largura tem 70 centímetros. É mais do que o suficiente, quer dizer, aqui já não tem 70, né? Já cortei um pedaço já, que não ia precisar. É mais do que suficiente para fazer a capa de um caderno. Então, o que que eu fiz? Eu peguei esse tecido, ele veio molinho e eu engomei. Para engomar o tecido é muito fácil. Vocês tem alguns métodos diferentes para fazer isso e tal, mas o que eu usei foi com cola branca. Então, você pega um potinho, peguei um potinho desse tamanho, pequenininho mesmo. Coloquei uma medida de cola e a mesma medida de água. Praticamente, talvez um pouquinho mais, mas praticamente a mesma medida de água. E mexi com uma colher. E aí, me rendeu mais ou menos um copo de líquido. Um copo de 200 ml de líquido. E aí, o que que eu fiz? Eu mergulhei o tecido. Fui mergulhando o tecido aos poucos. Afundei ele no potinho para garantir que ele ficasse todo embebido no líquido da cola, né, com água. Tirei, torci um pouco de leve, para ter ainda assim, né, acumulado no tecido a cola. E estiquei assim com a mão, rapidinho. Pendurei no varal. Peguei uma lateral aqui, pendurei no varal. Então, você já corta num tamanho, contando que você vai fazer uma dobra para pendurar no varal. E que provavelmente você vai precisar cortar isso depois, porque vai ficar a marca do pregador, tá bom? Aí você pendura, deixa secar. Eu deixei secando um pouco e depois eu sequei com secador, porque eu queria fazer logo. Aí, o que que eu fiz? Depois que secou, eu peguei o ferro de passar e passei com um spray de água, ou se o ferro for a vapor, você passa com o vapor do próprio ferro e passa direitinho dos dois lados. Esse lado estampado, eu fiquei com medo de grudar, porque ofereceu uma certa resistência na hora que eu passei o ferro, então eu passei do avesso. Mas aí vocês veem, como preferem. Depois que você passa, ele tá engomado, ó. Vocês percebem que ele tá firme, né, ó. Tá firme, pronto pra usar. Foi o que eu fiz. Fiz isso nos dois. Então, no caso aqui, vou começar com o marrom. Então, você pega, põe o tecido na sua bancada,
você vai colar assim, tá? Essa parte aqui que tá mais lisa, que tá mais certinha, você vai colar direto no tecido. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou passar cola aqui tudinho, pode pegar até um rolinho daqueles de espuma, pequenininho, e passar a cola desse jeito, porque ela fica melhor distribuída do que com o pincel. Mas se você não tiver, usa o pincel. Eu vou ver aqui o que eu vou fazer, se eu vou usar o rolinho, se eu vou usar o pincel. E já volto com vocês e mostro como faz. Acabei usando o pincel mesmo, não achei o rolinho, devo ter usado para alguma outra coisa e não lembrava. Então, eu espalho a tinta, não diluí essa tinta com nada, tô passando ela pura. E vou espalhar muito bem por toda essa parte da capa. E aí, depois, eu vou colar no pano. Vocês podem perceber que eu tirei ele da bancada, forrei com uma outra folha de papel para não sujar tudo de cola, né? E aí, depois que eu passo cola em toda essa parte da capa, eu volto o tecido para a bancada e vou virar essa parte com cola direto no tecido. Vou mostrar. Pronto, já coloquei a capa com cola virada no tecido e vou dando uma apertadinha para ficar bem firme, né, bem colado. E vou ver o avesso como ficou. Tiro uma ou outra manchinha de cola que às vezes atravessa o tecido. Aliás, você engomar o tecido é bom porque evita que isso aconteça muito. Vaza muito menos cola por fora do que vazaria se não tivesse engomado. E aí, isso poderia empelotar e seria ruim. Então, você coloca bonitinho, deixa um espaço de tecido em cima, embaixo e nas laterais, que depois você vai cortar o excesso e vai virar para dar acabamento, que eu vou mostrar também. Vocês podem ver que eu usei uma ferramenta que eu não lembro o nome disso, ela é própria para encadernação, é como se fosse uma régua. Se você não tiver essa ferramentinha, você pode usar uma régua também, para você ir forçando o tecido, esticando bem o tecido em cima do papel Paraná. Dá uma caprichada nessa parte para ele ficar bem esticadinho. E você acerta esses vincos da lombada também, como eu tô fazendo. E depois que você fizer tudo isso, você vira de novo esse tecido para a bancada. E aí, você vai colocar peso em cima de novo, porque novamente tá tudo muito úmido e você não quer que isso seque com alguma curvatura. Então, é só colocar um peso em cima e esperar secar novamente. E aí, a gente vai dar continuidade. Agora, já secou, eu esperei uns 20 minutos. Acho que em 20 minutos só não teria secado, tá? Em 20 minutos eu peguei o secador e dei uma reforçada pra ficar mais rápido. E aí, beleza, sequinho, eu peguei aí e marquei com uma régua e uma caneta as laterais da largura que eu quero. Então, assim, não tem uma medida exata. O ideal, acho que é você fazer entre 2 e 3 centímetros, né, de sobra de tecido nas laterais, para você poder dobrar. Acabei usando a régua de base, mas ela deve ter uns 3 centímetros mesmo de largura. Então, eu marco direitinho isso. E aí, eu vou cortar com uma tesoura. Não vou passar o estilete dessa vez, porque eu acho que vai desfiar. Então, eu corto direitinho com a tesoura e volto para mostrar para vocês. Aqui, eu já cortei o excesso de tecido, tá bem certinho. Eu vou pegar essa ferramenta, que é própria para encadernação também. Às vezes, na internet, você encontra o kitzinho, que vem algumas réguas, aquele negócio que eu uso para passar por cima de alguma folha quando eu passo cola, para deixar ela bem firme, né? Que eu não sei o nome, que eu já mostrei para vocês e eu não lembro o nome. Então, assim, várias coisas você acha um kitzinho baratinho para comprar. Mas se você não quiser comprar, você substitui. Então, você pega uma régua e você vai fazer esse risquinho com a própria régua. Lembrando que não é para cortar rente à quina do papel. Você tem que deixar um espacinho. Eu vi ali, ó, vou mostrar para vocês, ó.
vocês podem ver que tem um espacinho. Deve ter aí uns 3 milímetros, 3 ou 4 milímetros de espaço. E aí, então, você passa e corta, deixando essa sobrinha, por garantia, tá? Porque na hora que você for dobrar o papel não, o tecido, você vai ver que faz falta essa sobrinha. Agora, tudo certinho, eu vou pegar a cola, também não diluir essa cola com nada, ela está pura, e aí eu vou começar a colar as laterais maiores, tá? Então, vou passar cola direitinho ali, no espaço, mais ou menos da mesma espessura, né, dessa sobra de tecido, passo em tudo e depois eu venho puxando e colando. Ó, passei a cola e vou puxando o tecido. Eu puxo bem forte, né, para garantir que não vai ter tecido engruvinhado ali, né, que não vai encostar no papel Paraná. Então, puxa direitinho. Vocês podem ver que eu puxei o meio primeiro e depois fui acertando as extremidades. Aí você vai fazendo isso com a mão, ou com uma régua, ou com aquela ferramenta que eu falei, que eu esqueci o nome, ou com um cartão de débito, de crédito antigo, tanto faz. Só para garantir que vai ficar bem esticadinho e bem colado. Aí, depois disso, você vai fazer o outro lado maior. E depois disso, você vai fazer as duas laterais também, exatamente do mesmo jeito. E aí, você vai deixar isso na sua bancada e novamente vai pôr peso em cima para esperar secar. Ó, aqui ainda é antes de eu colocar os livros em cima para esperar secar. Eu tô dando uma última ajustada em tudo e vocês podem ver que vaza um pouco de cola através do tecido. Então, vocês só vão tirando o excesso com a mão mesmo, né? Para não ficar empelotado depois, não ficar esbranquiçado por fora do tecido. Então, você vai tirando e aí sim, coloca os livros e espera secar. Agora eu continuei gravando no dia seguinte, porque já tava bem tarde, já era de madrugada. E aí é o resultado, né? Tá seco, ficou direitinho. E agora a gente vai encaixar o miolo e colar as folhas de guarda na capa. Então, você encaixa o miolo bem direitinho, você vê se ficou uma sobrinha de espaço igual embaixo e em cima, né? Para garantir que você não vai cortar torto. Essa é a parte que muita gente falha. Sempre fica um pouquinho torto, né? Quando a gente não tem experiência. Mas a ideia é ficar o menos torto possível. Então, você dá uma ajustadinha e aí você vai pegar uma folha de papel, vai colocar por baixo da sua folha de guarda, para você poder passar cola sem sujar o resto do caderno. E aí, quando você passar cola nessa folha de guarda todinha, uma quantidade generosa de cola, mas sem ficar muito acumulada, também para não ficar vazando e não ficar o volume aparecendo depois da cola. E aí sim você fecha a capa do caderno em cima e aí você aperta bem, puxa a folha que você deixou embaixo para não vazar a cola e continua apertando bem para ajustar direitinho. Agora vocês vão ver que eu vou virar a parte que eu passei a cola para baixo, vou levantar as folhas com cuidado para não descolar, né? E aí vou pegar aquela ferramenta que eu já falei, que eu não sei o nome. Você pode pegar uma régua, você pode fazer com a própria mão, você pode pegar um cartão. E aí eu vou forçar bastante a folha para ficar bem coladinho, para ficar bem firme. Vou ficar uns minutos fazendo isso, vai, 1 minuto, 2 minutos fazendo isso. Agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Vou colocar a folha de papel. Ah, aliás, eu não esperei secar, tá bom? Depois que eu dei uma reforçada daquele jeito com aquela ferramenta,
eu só virei de volta o livro e já coloquei essa folha embaixo e já comecei a passar a cola, não esperei secar. Passa a cola em tudo, faz igualzinho, fecha a aba do livro, depois aperta com as mãos, depois vira de ponta cabeça para você também usar a ferramenta daquele jeito para forçar o papel a aderir melhor ainda na capa. E aí sim você vai esperar tudo secar. O que eu fiz? Coloquei o caderno em cima da mesa e coloquei mais peso em cima para esperar ele secar. Voltei, pessoal, finalmente chegaram as cantoneiras do Mercado Livre. Vieram 11, era pra vir 12, vieram 11, ou seja, se eu quisesse fazer um terceiro caderno, eu não ia ter cantoneira o suficiente. O vendedor me sacaneou. Mas enfim, deu pra fazer o que eu preciso fazer. Eu apliquei a cantoneira nesse caderno. Ó. Ui! E tá pronto. Fiz 2 marcadores de livro para usar, são avulsos, tá? Não estão presos no livro, então você pode fazer o marcador do jeito que vocês quiserem. Aconselho que faça, porque dá uma enriquecida no visual do caderno, tá? Aqui é manchinha do tecido, por causa de uma cola que eu não tirei o excesso direito na hora que eu grudei o tecido. Não tomem esse cuidado, tá, gente? Tirem, quando aquela parte que você tá colando o tecido no esqueletinho da capa, depois vira e vê direitinho se você tirou toda a cola que vazou. Ó, esse lado tá melhor. Toda a cola que vazou pra garantir que quando seque ela não fique esbranquiçada, tá bom? E é isso. Vou ensinar vocês a colocar a cantoneira. Tô com esse outro caderno que eu fiz marcadores de livro também. Coloquei a cantoneira atrás e deixei 2 para colocar com vocês, tá bom? Aí eu tenho uma observação, vocês eu sei que vocês são mais inteligentes do que eu. Eu comprei cantoneira muito grande, tá? Ela não é o tamanho ideal para essa espessura de capa que eu fiz. Ó, vocês podem ver? Olha o tamanho disso. Dá uma sobra. Ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó, mas tem uma sobra significativa. O que eu tive que fazer? Eu tive que aplicar de um jeito que poderia ser mais fácil, mas não é mais fácil, porque eu comprei maior. Então, quando vocês forem comprar, procura pelos milímetros internos da cantoneira, tá bom? Esse aqui é 3. Devia ser 2, entendeu? Eu devia ter comprado 2. Mas eu não ia devolver e ficar esperando de novo, que esse caderno tá demorando demais pra sair. E sim, ele é trabalhoso, mas tá demorando demais porque, assim, eu fiz em etapas. Primeiro eu fiz o miolo, depois eu fui atrás de tecido pra fazer a capa, né? Assim, primeiro fiz uma capa que não deu certo, com aquela papetagem que eu mostrei, né? Depois fui atrás de tecido pra fazer outro tipo de capa, depois encomendei a cantoneira. Então, por isso que ele demorou mais. Eu acho que se você se dedicar, e se você tiver de férias, provavelmente, em 2 dias você termina. Mas, enfim, vamos prender essas cantoneiras agora de um jeito que dê certo, levando em conta que eu comprei o tamanho errado, tá bom? Se você compra o tamanho certo, você vem com um alicate e aperta. Aqui, aqui em cima, aqui do outro lado, e tá tudo certo. Se eu fizer isso direto nessa, ela vai ficar toda deformada. Então, eu tive que fazer uma outra coisa e ainda bem que eu tinha ferramenta pra isso. Comprei um tempo atrás um martelo de silicone.
porque eu achei que isso podia ser útil e realmente essa é a primeira vez que eu uso. E foi útil sim. Se você não tiver um martelinho de silicone e quiser fazer com martelo normal, beleza, põe um paninho em cima. Ajusta a peça no lugar que você quer que ela fique. Põe um paninho em cima, um guardanapo, né, um pano de prato. E aí você martela, para não machucar a sua peça. Que a ideia desse martelinho de silicone é não machucar as peças. Aí eu tenho aqui uma chapinha de aço, que é para martelar coisas. E se você não tiver uma chapinha de aço para martelar coisas, faça no chão, né? Para também não estragar sua mesa, não estragar alguma coisa do tipo. Faz no chão. Aí eu faço assim. Eu forro para ela não ficar com atrito com a minha mesa. E ponho por cima também para não ficar em atrito com o caderno. Aí eu venho aqui, apoio isso aqui. Vou pôr só um apoio aqui do outro lado, para dar uma estabilidade no caderno agora, que eu tô apoiando nisso, que tem um nível também de alturinha, né? Pra não ficar torta a capa. Botei algo com uma altura parecida aqui atrás, pra ele ficar estável, né? Põe um apoiozinho do lado. Aí você abre seu livro, caderno, né? Encaixa a sua cantoneira. O que eu faço? Eu passo cola, gente. Passo cola em tudo que eu faço na vida, porque eu quero que dure o máximo possível. Mas antes eu vou ajustar a peça, antes de passar cola. Na hora que for passar cola, eu vou passar cola aqui dentro, tá? Agora eu vou só dar uma ajustada. Vai dar esse trabalhinho, porque eu comprei errado, tá? Se você comprar certo, você não terá esse trabalho. Ó, eu bato nas laterais, tá? Antes de bater por cima. Entendeu? Por quê? Porque se eu, considerando o tamanho a mais que isso aqui tem, simplesmente pregasse, não ia ficar encaixadinho essa linha da cantoneira. Ia aparecer parte dessa lateral aqui na frente. Eu fiz uma primeira vez e aconteceu. Aí eu tirei, ajustei e pus de novo. Por isso que eu bati nas laterais primeiro, tá? Então, é isso. Agora que eu já ajustei, eu vou passar a cola. Aí eu uso super cola. Pus aqui no suportezinho meio xixilento, só pra ir pegando a cola com um palito, tá? Pera aí. Fui num papelzinho, num plastiquinho, uma gota, e vou resgatando com um palito. E aí, você passa aqui dentro. Entendeu? Tô ensinando a fazer com esse caderno rosa e não com marrom, que é o que eu comecei a ensinar, porque eu acho que vai dar pra ver melhor vai destacar mais a cantoneira na hora que eu estiver explicando algum detalhe. Põe a cola, vou pegar mais uma colinha aqui. Pronto. Aí você encaixa, gente, lembra de deixar o lado certo pra fora, né? Encaixa. E aí você termina de bater ou apertar. Ó, ajusta a lateral. Vai batendo e ajustando as laterais. Dá uma olhada se ficou bom. Dou só uma ajustada assim, pra encaixar direitinho. Como tá maior essa cantoneira, se eu não tivesse passado a cola, ela ia dar um tipo de joguinho aqui e não ia fixar, entendeu? Mas, ó, agora deu certo. Tá bom, gente? É assim que põe, tá feito. Vou pôr a outra, mas esse já é o fim do vídeo,
porque eu tô fazendo ele em ordens, assim, diferentes, né? Então, eu vou voltar pro começo do vídeo com os cadernos prontos. E vai ser a primeira cena do vídeo, pra vocês verem no começo do vídeo como ficam as coisas, pra decidirem se querem ver o vídeo inteiro, entendeu? Então, aqui só vou aplicar essa última cantoneira, mas já está pronto o nosso trabalho finalmente, tá bom? O resultado final é esse. E espero que vocês tenham gostado. Não é dos cadernos mais difíceis de se fazer, óbvio, é trabalhoso, é sim. Mas a capa não é a capa mais difícil de se fazer, tá? Eu busquei por uma capa simples, que desse um resultado bom. A capa de papietagem dava um pouco mais trabalho que essa, mas ainda assim dá pra fazer, se você nunca fez algo do tipo e não tá acostumado, é algo que dá pra fazer sim, a de papietagem. Mas tem aquele problema que eu expliquei, que na lombada do caderno quebra a tinta. Então, eu busquei um resultado mais durável pra ensinar pra vocês, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Existem coisas mais elaboradas. E aí, então, ficaria pro... Assim, eu não tenho vídeo sobre isso ainda. Quem sabe um dia eu não faço. Mas aí, você encontra no YouTube por aí. Mas pra quem tá começando e quer um bom resultado logo no primeiro caderno, eu sugiro que faça assim, em tecido simples. E se você quiser dar uma valorizada, você faz um marcador bonito, você põe as cantoneiras. E escolhe um tecido bem legal também, né? Mas é isso, gente. Obrigada por ficar comigo até aqui. Espero que vocês gostem, tá bom? Tchau!